No ar, o programa Bora Viajar Mais. Um programa que vai facilitar a sua viagem. Vamos falar de destino, cultura e muito mais. Bora Viajar Mais? A apresentação: Bruno Guimarães. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Bruno Guimarães, um prazer estar aqui com vocês hoje. Nosso primeiro programa Bora Viajar Mais. Eu tenho uma notícia boa, estarei aqui toda semana com vocês, segunda-feira às 22 horas, para compartilhar um pouco sobre viagens, né? E ajudar todos vocês nesse sonho, nesse propósito para mim, da minha vida. Eu tenho certeza que para muitos de vocês ouvintes que estão aqui comigo hoje para participar desse programa. E vamos falar de um tema que é muito gostoso, que é viajar, né? E hoje eu pretendo quebrar alguns paradigmas de vocês, que todo mundo pensa em viajar, longas distâncias, uma complexidade sobre viagens. E esse programa está começando hoje para tirar um pouco desta ideia. Como é complicado viajar, como é caro, custoso e demorado. Não, pode ser uma viagem de um dia, um momento, uma tarde, uma manhã. Então eu sou Bruno Guimarães, especialista em turismo, trabalho com turismo há mais de 20 anos, em especial em hotéis. E eu estou aqui toda semana para compartilhar com vocês experiências com convidados especiais na 102.1, na Adore Mais FM, né? Estou aqui na Avenida Paulista, nos estúdios da rádio, é um prazer estar aqui com vocês. Você que não está em São Paulo, quiser também assistir pelo site www.adoremaisfm.com.br ou pelo Facebook Adore Mais FM, e eu estarei com vocês ao vivo toda segunda-feira para compartilhar sobre viagens, esse tema tão importante. Como hoje é o primeiro programa, eu acho que eu serei o convidado de vocês para explicar como vai funcionar esse programa, né? E hoje, ao final do programa, você que está aqui escutando e quer saber mais sobre viagem, espere até o final do programa, e ao longo do programa eu vou contar as minhas dicas especiais de viagem, como que o Bruno organiza a viagem dele. Para viajar, a família estava agora, fim de ano, Natal, Réveillon, passei com a família lá em Minas Gerais, eu como um bom mineiro, voltei lá às raízes, uma delícia, curtimos para o mineiro um sítio com bastante pão de queijo, bastante prosa, isso é muito bom, né? Inclusive, nos programas eu vou trazer aqui um pãozinho de queijo para os convidados, porque essa é uma ideia do programa, né? Um programa de prosa, para a gente contar e descomplicar viagens. Então, fiquem até o final. Vocês também que puderem me seguir lá no bruno.hotelaria, minhas redes sociais, esse programa vai estar disponível, e sigam que eu vou colocar todas as dicas lá do programa de hoje, tudo que eu puder compartilhar com vocês sobre o nosso programa. E hoje, começando o Bora Viajar Mais, eu quero contar um pouco da minha história. Eu estive aqui com a Elisângela algumas semanas atrás, foi um programa delicioso com ela, falei um pouco da minha história de vida, que eu comecei a trabalhar com turismo há muitos anos atrás, como eu disse, vai fazer 24 anos agora, e meu primeiro emprego no segmento do turismo foi como mensageiro, isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam, mas Bruno, o que é mensageiro, né? Que profissão é essa? São poucos hotéis que ainda tem. Carregador de malas, pessoal. Comecei a trabalhar muito cedo com meus pais e depois logo ingressei nessa carreira maravilhosa dentro do turismo, que me trouxe até aqui, né? Sou muito grato à minha vida, ao universo, para estar aqui hoje, a Deus, compartilhando com vocês os meus conhecimentos. Então eu comecei há 24 anos atrás carregando mala lá em Minas Gerais, lá na minha cidade, Nova Lima, uma cidade de hoje aproximadamente 100 mil habitantes, e eu tinha uma vidinha pacata, tranquila, e resolvi realizar alguns sonhos, e um deles era conhecer o mundo e viajar, e comecei a trabalhar como mensageiro. Eu confesso que eu não imaginava chegar onde eu cheguei e estar aqui hoje. Foi muita perseverança, muito trabalho, né? Obviamente, e muitos desafios que eu consegui passar e para chegar até aqui com você. Mas foi muito bacana. Então, carreguei mala, trabalhei na recepção de hotel, mudei para o Rio de Janeiro, trabalhei com hotel, depois fui melhorar o meu inglês, tive a oportunidade também de morar fora, morei no Canadá para estudar inglês, porque eu confesso, trabalhava com hotelaria, mas falava muito pouco de inglês, morria de medo dos clientes que falavam inglês, né? Então eu fui para o Canadá estudar, tive a oportunidade de estudar e trabalhar lá também para aprender a aprimorar meu inglês. E aí quando eu voltei, naquela época eu já voltei para Minas Gerais, fui ficar perto da família e aí resolvi ser empreendedor do turismo. Fui ser sócio de uma rede de hotéis, chegamos aí a mais de 22 hotéis pelo Brasil,
uma história muito interessante que eu já contei. Quem não viu o programa, vai lá no site da Adore Mais FM, da Elisângela. Foi uma delícia esse bate-papo com ela. E eu contei um pouco da minha vida. Olha, eu até escrevendo esse texto do primeiro programa, eu tentei fazer a conta de quantas viagens eu fiz ao longo desses 20 anos. É muito difícil, não cheguei a esse número ainda, mas eu vou conseguir. E quantos hotéis eu já visitei também dentro dessa minha vida de turismólogo e de um apaixonado pelo turismo que sou, né? Então, essa é um pouco da minha história. Estou aqui hoje compartilhando com vocês, faço palestra também sobre gestão de empreendimentos hoteleiros, pousada, hostel, hotel. Adoro ajudar e compartilhar com empresários que estão nesse segmento tão maravilhoso, vamos dizer. Se o Brasil colocasse o turismo como prioridade, eu não tenho dúvida que nós seríamos um dos países mais visitados do mundo, né? Então eu venho aqui hoje explicar para vocês como vai ser esse programa. Para mim é delicioso, gente. Falar de viagens para mim, olha, eu acho que 50 minutos vai ser pouco. Se deixar, eu falo de viagem o dia inteiro e é o que eu amo fazer. Então, esse programa, toda segunda-feira eu estarei aqui com vocês com o Bora Viajar Mais para descomplicar o tema viajar. A nossa ideia é facilitar e democratizar a viagem. Acabar com essa história de que para viajar tem que ter muito dinheiro, tem que ter tempo e etc. Acho que a pandemia até nos ajudou, né? Então, a gente consegue hoje conciliar muito bem a nossa vida profissional e pessoal dentro desse tema de viagem. Então, a nossa ideia, Bruno, mas como que vai ser esse programa? Como que ele vai funcionar? A ideia é fazer um programa informativo, real e divertido, tá? Então, nós vamos falar dos destinos mais procurados, aqueles destinos que todo mundo adora, Rio de Janeiro, própria cidade de São Paulo, Salvador, Porto Seguro, Florianópolis. Podem escolher e sugerir qual é a cidade que vocês queiram saber um pouco mais aqui toda semana. Então, até deixo aqui já um primeiro recado. Quem quiser saber um pouco mais de alguma cidade, uma curiosidade, coloque pra gente, manda aqui uma mensagem no WhatsApp da Adore Mais FM, que é o 11 91 121 1020. Manda pra gente aqui no WhatsApp. Queria saber mais sobre Portugal, queria saber mais sobre Rio de Janeiro, queria saber mais sobre São Paulo, qualquer cidade. Então, destino vai ser um tema, não digo toda semana, mas que nós vamos tentar sempre falar. Um outro ponto também, nossa ideia dentro de descomplicar com vocês as viagens é passar experiências, trazer aqui donos de hotéis, contar história de hotéis, contar histórias de restaurantes. Vamos falar muito também de educação. Esse é um tema que algumas semanas nós vamos tratar, como que a gente pode também trazer o conhecimento dentro do segmento turismo. Muitas pessoas me perguntam, eu não sei, existe uma pesquisa, não sei quem sabe desse dado que é muito importante, eu adoro falar sobre isso também, que o turismo, ele impacta 62 outras atividades econômicas ao redor dele. Gente, é muita coisa. Então, quem está aí me ouvindo agora, que está querendo mudar de carreira, buscar uma carreira nova, estudar, o turismo oferece muita oportunidade para quem de fato quer trabalhar e quer crescer. Então essa é uma mensagem de hoje também. Um dos primeiros convidados aqui nas próximas semanas será o Senac. O Senac, para mim, é uma instituição fantástica, um orgulho do Brasil, oferece cursos gratuitos, e eu estava conversando outro dia com uma das responsáveis do curso do Senac, que me falou: Bruno, é impressionante, a gente tem cursos, principalmente voltados para a área de serviços, gastronomia, hotelaria, gratuitos, que nós não conseguimos preencher as vagas. Então eles vão vir aqui falar um pouco sobre isso também. E nós vamos falar muito de viagem, nós vamos falar de hotel, pousada, nós vamos falar de ônibus, viajar de carro, e vai ser muito gostoso. Vai ser de fato uma prosa muito boa aqui toda segunda-feira, para que nós possamos viajar cada vez mais. Eu achei o nome muito sugestivo, né? Então, Adore Mais FM, bora viajar mais. Essa é a nossa ideia para este programa semanal. Tudo em formato de prosa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da minha história. Eu preferi não trazer um convidado hoje para explicar o programa para vocês e deixar esse canal aberto, me apresentar e trazer para vocês aqui um pouquinho do que eu já vivi, do que eu venho vivendo aí ao longo destes anos, né? Então, como eu disse, eu sou de Nova Lima, uma cidade no interior de Minas Gerais, e eu nasci com uma ideia de cidade do interior. Eu tinha uma vida pacata, mas eu sempre fui muito sonhador e sempre gostei muito de conhecer lugares, conhecer pessoas, né? Então, não me pergunte de onde veio isso.
Depois, ao longo da minha vida de conhecimento, eu acabei descobrindo um pouco mais sobre isso. Mas eu sempre gostei muito de viajar. Eu adorava as novelas que mostravam o Rio de Janeiro, mostravam o exterior. Então, essa minha vida sempre foi muito ligada a conhecer, a viajar e saber de alguns lugares desde quando eu era muito novo. E aí, depois que eu já contei um pouco da minha história para vocês, aí de fato eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu pude me aprofundar ainda mais, e aí buscar minhas viagens com um pouco mais de organização e qualidade. Como eu disse para vocês, hoje eu vou contar aqui um pouquinho e mostrar dicas que são, assim, vamos dizer, essenciais para você viajar mais. Como que eu organizo as minhas viagens? Como que eu economizo quando eu estou sem dinheiro para viajar? Como que eu faço para viajar dentro da minha cidade? Esse é um ponto que eu achei muito legal de colocar aqui. Como que para mim, como que eu vejo o turismo? Muita gente fala, o tema viajar. Eu consigo viajar dentro da minha própria cidade ou nas cidades que ficam próximas aonde eu vivo, onde eu moro. Então eu sempre gostei de pegar um carro no final de semana e com esse carro conhecer as cidades que estão aqui às vezes 10, 20, 30, 40 quilômetros da gente. E eu estou preocupado lá com Nova York, com Portugal, sendo que eu não conheço os destinos no Brasil, né? Eu até falei muito aqui com a Elisângela que para mim a pandemia ela serviu muito para divulgação do Brasil como um potencial turístico, como eu falei aqui para vocês. Para mim, e eu tenho certeza que para muitos de vocês que estão escutando esse programa agora, o Brasil é um país, sem dúvida nenhuma, mais bonito do mundo. Eu tenho orgulho de morar aqui e tenho orgulho de falar do Brasil. Então, são mais de 20 anos do turismo, conheço muitos lugares, mas tem muitos outros que eu quero conhecer. E sempre que posso, eu pego o meu carro, ou eu pego um ônibus, eu alugo um carro, vou de carona e tento visitar cidades aqui do interior de São Paulo, perto de São Paulo. Fui para Minas agora passar o fim de ano com a minha família, fui para minha cidade, visitei pontos turísticos, fui para cidades próximas, então eu estou sempre buscando conhecer e descobrir novos lugares. Como eu disse, às vezes a gente sonha com um lugar a 1.000, 2.000 quilômetros de distância e o paraíso pode estar do nosso lado. Depende do nosso ponto de vista e é assim que eu vejo o turismo. Então, já falei um pouco da minha carreira, já contei para vocês como que eu entrei nesse mundo do turismo. Foi um pouco por acaso, começando carregando mala, depois tive a oportunidade de morar em diversos lugares, ser empreendedor de turismo. Hoje eu tenho uma startup de viagens para reservas de hotéis de última hora e estou iniciando vários projetos na minha vida ligado ao turismo e um deles é estar aqui com vocês no programa Bora Viajar Mais. Então, vamos falar sobre o que de fato a gente vai trabalhar e discutir nesse programa de hoje, que para mim, de novo, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a partir desse ano de 2003 começou para mim já mais do que com o pé direito. Começou com tudo da melhor maneira e a melhor energia possível. Então, nosso conteúdo de estreia. Eu vou compartilhar com vocês aqui quais são as minhas viagens, quais são as minhas dicas de viagens para você economizar e tirar esse sonho que é, não vou dizer que é de todo mundo, mas são de muitas pessoas, que é viajar. E aí que interessante, né? Na hora que eu estava pensando nesse primeiro programa, eu fui lá no dicionário e coloquei lá, viagem. O que significa viajar segundo o dicionário? Substantivo feminino. O ato de partir de um lugar para outro relativamente distante, e é o resultado desse ato. Depois tem uma outra definição aqui. O que seria viajar? O deslocamento que faz para se chegar de um lugar a outro, relativamente distante, ou seja, o percurso. Eu falo isso muito. E para mim, viajar, muitas vezes, a gente fica um tempão planejando uma viagem, né? Essa minha viagem de Réveillon foi assim. Olha, eu comecei a planejar essa viagem, acho que em agosto. E a gente gasta um tempão planejando, e quando a gente assusta, uma semana passa, parece que foi um dia. E eu sempre coloco como premissa pro Bruno: eu tenho que aproveitar a jornada. Então, para mim, viajar é desde o primeiro dia que eu começo a programar a minha viagem. Eu aproveito cada momento, as planilhas, as organizações, os encontros, as reuniões, para a gente aproveitar toda a jornada dessa viagem. Então, falo um pouco desse percurso, né? Ele pode ser também um espaço percorrido ou a percorrer. Então, é esse percurso. Só que, para mim, pessoal, viagem, eu não analiso só o tema viajar, e principalmente quando eu falo de turismo, só nesse percurso. Para mim, viajar, e quando a gente fala de São Paulo é complicado, né? Todo mundo, para mineiro, distância é diferente, completamente diferente do paulistano, por exemplo, quem vive aqui na cidade de São Paulo, né? Para mineiro tudo é logo ali.
Não, é logo ali, tem que ir de um lugar para outro. Eu trabalhava em hotel, os clientes ficavam bravos com a gente. Que os clientes iam na recepção do hotel e falavam assim: olha, ô Bruno, eu quero ir no shopping tal, é longe. Para mineiro, tudo é perto, tudo é logo ali. Para paulista, para paulistano, principalmente que vive aqui em São Paulo, é relativo. Às vezes, 1 quilômetro demora 20 minutos, 30 minutos, 10 quilômetros, 2 horas, né? Então tudo depende do trânsito. E para mim é um pouco isso. Viagem é qualquer tipo de turismo que você faz. Qualquer turismo que você faz dentro da sua própria cidade, que você faz também em outras cidades. Então, para o Bruno, o que significa viajar? Para mim, viagem está sempre conectada com o turismo ou consumo e novas experiências, ou seja, nós podemos viajar dentro da cidade que vivemos, nas cidades próximas, no estado, fora do estado ou em outro país. Viagens com amigo, família, um sítio, por exemplo, como eu falei com vocês, um motivo de saúde, uma viagem religiosa. Não importa. Para mim, tudo que quer dizer viagem está ligado a turismo, está virado a consumo de experiência, a conhecer um lugar novo, um bairro novo, um restaurante novo, uma praça nova. A cada esquina pode ser uma viagem, pode ser um ato de fazer turismo. Então, isso tudo que eu falei agora e venho falando desde o início do programa, significa para mim viajar. Então, por isso que eu digo, bora viajar mais. Esse viajar pode ser perto, médio e uma longa viagem. Depende do seu ponto de vista e eu quero compartilhar um pouquinho do meu ponto de vista com vocês sobre este tema tão gostoso e tão interessante que envolve essa dinâmica que é um desejo de todo mundo, né? Então, o que eu acho que a gente tem que saber é que sempre o que vai alegrar os nossos corações, né? O que pra gente nós temos dentro da nossa cabeça de consumo de viagem e colocar num papel, tirar do papel, colocar, saber de que forma com que a gente pode realizar esse sonho tão gostoso que é viajar, né? Então, pessoal, na minha visão, nós podemos começar essa viagem dentro da própria cidade. Essa fica a minha primeira dica para vocês. E eu falo isso com meus amigos, que às vezes eu brinco que eu sou o chato do turismo, né? Que eu tá em roda de amigo conversando e as pessoas começam a falar: eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir conhecer a China, eu quero ir conhecer o Japão. É legal conhecer. Eu também quero conhecer todas essas cidades. Mas aí eu sempre faço uma pergunta: qual foi a última vez que você visitou o MASP aqui em São Paulo, por exemplo? Ou simplesmente foi na Avenida Paulista? Ou simplesmente foi na Praça da República? Ou simplesmente foi em qualquer lugar que pessoas vêm para São Paulo, gastam muito dinheiro para visitar e nós que estamos aqui, eu falo de São Paulo hoje porque eu moro aqui, passa 365 dias do ano sem visitar um ponto turístico, uma cidade, uma exposição, qualquer tipo de atração, de entretenimento e de algo que vai causar uma experiência positiva dentro da nossa alma e do nosso coração. Não é isso? Então, muitas vezes as pessoas estão sonhando longe, devemos sonhar longe, mas podemos realizar aqui, começar os nossos sonhos de viagem bem aqui mesmo, na nossa cidade, no nosso bairro, nas cidades próximas, com os nossos familiares, amigos, não importa qual é o motivo. Então, pessoal, bora viajar mais hoje. Essa é a nossa ideia principal do programa Bora Viajar Mais. Então, eu, inclusive, tenho várias dicas de São Paulo. Eu guardei esse tema São Paulo, vai ser um programa especial. Vou trazer aqui um guia turístico da cidade de São Paulo. Para mim, essa é uma dica, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Eu reforço, quem ficar até o final do programa vai saber como que eu programo as minhas viagens. Mas eu adoro um guia turístico. Quando eu visito uma cidade nova, que eu nunca fui, principalmente as cidades grandes, a primeira coisa que eu faço é contratar um guia, porque no primeiro dia eu já descubro todos os segredos da cidade. É claro que eu planejo tudo antes, mas quando eu chego lá eu quero saber com quem vive, com quem está lá, principalmente essa é uma profissão no turismo que a gente até valoriza muito pouco, viu? Eu também vou trazer aqui guias turísticos para falar um pouco sobre isso. Nós deveríamos valorizar mais essa profissão. São pessoas profissionais maravilhosos, muitos deles que estudaram história, sabem às vezes detalhes da cidade que a gente nunca soube. Às vezes você está passando num caminho para o trabalho, tem uma história por ali, algo que mudou a cidade ou que teve uma repercussão mundial. Então, eu sempre faço turismo aqui em São Paulo, visito os pontos turísticos, visito as praças, os parques e eu cobro isso inclusive da minha filha. Eu tenho uma filha de 14 anos, como eu disse um pouco da minha história, eu, Bruno Guimarães, também sou filho
Tenho os meus pais lá em Minas, meu avô, que inclusive vai fazer 101 anos agora. Vou deixar meus parabéns antecipados aqui pro meu avô. Me ensinou muito sobre viagem, sobre passear. Herdei isso da minha família. Meus avós têm histórias maravilhosas de viagem. Então eu, Bruno, sou pai, sou filho, tenho uma filha de 14 anos, tenho a minha esposa também que adora viajar. Então eu cobro isso muito da minha filha. Falo, olha, Luísa, você tem que ir mais nos pontos turísticos. A gente tem que, sempre que possível, separar um tempo para conhecer um pouco mais da cidade, a história da cidade. Por que está esse monumento aqui em frente, né? O Parque Ibirapuera dos Bandeirantes, o que aconteceu aqui? Então eu tento trazer isso para a minha vida pessoal também. Eu, inclusive, cobro isso muito do meu dia a dia. Então, São Paulo é uma delícia. Vou ter um programa exclusivo sobre São Paulo, pessoal. Uma cidade que te oferece entretenimento, consumo, restaurante 24 horas por dia. Uma cidade que pulsa, né? Cosmopolita, uma delícia essa cidade. Então, pessoas do mundo inteiro, do país inteiro, eu adoro conversar com pessoas. Então, esse vai ser um tema que eu vou trazer aqui para a gente falar sobre São Paulo. Adoro São Paulo e eu adoro falar sobre essa cidade maravilhosa. Uma outra cidade também dos próximos programas, que eu quero já deixar um spoiler aqui, é sobre o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado com o Rio de Janeiro. Essa semana nós teremos aqui uma convidada especial que é a Sinara. Ela hoje tem uma agência de publicidade. Ela sempre trabalhou com turismo, trabalhou com hotéis também. E ela é uma carioca da gema. Ela é super engraçada, espontânea. Nós vamos dar muita risada com ela, porque ela tem muita história boa para contar sobre o Rio de Janeiro, e é um Rio de Janeiro descomplicado. Vou até pedir um pouquinho desse tempo, porque todo mundo fala do... Eu morei no Rio de Janeiro 2 anos, e graças a Deus, e bênção de Deus, eu nunca tive problema nenhum no Rio de Janeiro, de assalto. Obviamente que toda cidade grande no Brasil, e digo até que no mundo, conheço várias do mundo, que se bobear, pode acontecer alguma coisa, né, não tão legal para quem está indo viajar ou para quem mora na cidade. Mas nós vamos contar um pouquinho do Rio de Janeiro descomplicado, vamos contar umas dicas também para quem tem um pouquinho de medo, mas as pessoas falam comigo, eu não conheço o Rio de Janeiro, é lindo, mas eu não tenho coragem de ir. Pessoal, tem que conhecer o Rio de Janeiro. Para mim, é a cidade mais bonita do mundo. Tem montanha, tem praia, tem cultura, tem história. Ixi, tem muita coisa para falar do Rio de Janeiro. Então já fica aqui a dica. Nos próximos programas vamos falar do Rio de Janeiro também. E o Rio de Janeiro descomplicado. Nós vamos ter 3 tipos de viagem para o Rio. A viagem econômica, uma viagem média para quem quer um pouquinho de conforto e uma viagem para quem busca mais conforto. Então, é uma cidade que te oferece tudo. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas é muito caro, é perigoso, não vai dar, não consigo viajar para o Rio. Dá. Eu vou ensinar vocês hoje, daqui a pouquinho, sobre as minhas dicas, como que eu monto viagem econômica. Estou com um pouco mais de dinheiro média, ou eu vou para uma viagem mais de luxo, vou para uma viagem em família, por exemplo, esse final de semana que eu fui viajar em família, aluguei uma casa por temporada e a gente estava até dando uma risada lá, é muito interessante que antigamente, né, meus avós iam fazer aluguel por temporada, era no escuro, era por indicação de amigo. Chegava, olha, fica naquele apartamento que ele é muito bom e você ia no escuro. Hoje a internet nos ajuda com isso, você chega no lugar, você sabe o que você vai encontrar, quantas camas tem, se a casa é nova, é velha, está bem localizada, não está bem localizada, é uma delícia. Então nós vamos falar sobre isso aqui também, sobre as minhas dicas e quais são as ferramentas para te ajudar a viajar mais. Então, essa é a nossa ideia principal do programa. Obviamente que pelo tempo, pessoal, eu não vou conseguir falar detalhadamente de tudo, mas como eu disse aqui, vocês podem me mandar mensagem, manda mensagem lá para o perfil da Adore Mais FM no Facebook, ou no @Adore Mais FM também no Instagram, ou manda um WhatsApp aqui para o 11 91 121 10 20. Manda aqui que eu posso responder para vocês. Foi até muito interessante que teve uma ouvinte no programa da Elisângela que mandou uma mensagem ali ao vivo querendo saber de Portugal. E foi uma semana, uma loucura, porque eu tinha acabado de voltar de uma palestra e estava com muita coisa para responder. E eu demorei um pouquinho para responder sobre Portugal. Eu fiz para ela lá um guia de viagem de Portugal. E eu dei as minhas dicas, o que foi bom para mim, o que não foi bom, quem mora lá, o que faz, quem vai de turismo, o que faz. Foi muito interessante, eu mandei. Então manda para mim também no meu Insta, quem quiser, bruno.hotelaria.
Quem puder me seguir lá, vai ser um prazer compartilhar. Eu compartilho muito conteúdo de viagem, de gestão, de empreendedorismo. Eu sou um apaixonado por empreendedorismo. Também vou ficar uma dica aqui, falar de empreendedorismo para pessoas que estão trabalhando no segmento do turismo, é bem legal. E quem quiser me mandar um WhatsApp também, meu número é 11 94444 5299, são 4 quatros, 11 94444 5299, manda um zap lá para mim, eu vou ter o prazer de responder. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo as minhas mensagens assim que possível. Então, pessoal, eu queria agora começar a contar para vocês, separei um tempo especial para contar os meus segredos. O que eu faço para viajar mais? O que eu uso para poder... Quais são as ferramentas que eu uso para quando eu vou viajar? E aí, quando eu falo viajar, eu tenho a viagem a lazer, a viagem a trabalho. E hoje está muito na moda, mais uma dica aí da pandemia para vocês. Eu, Bruno, sempre separo, quem sabe eu tento conciliar viagens a trabalho com lazer, né? Então as empresas hoje elas estão mais maleáveis com isso. As pessoas que trabalham durante a semana e ficam um dia, 2 dias a mais para poder conhecer a cidade também. Então essa é uma dica muito boa para vocês. Tentem conciliar o tempo de vocês em quem viaja muito a trabalho, entre trabalho a lazer. Quando possível, leve a família, encontre amigos, faça amigos na cidade que você está conhecendo. Então essa é uma primeira dica que eu, Bruno, dou quando eu vou viajar. Quando eu vou viajar, sempre que possível, é óbvio que eu não consigo fazer isso todas as vezes que eu vou viajar, mas eu tento conciliar um pouco da minha vida entre o meu propósito da viagem, quando é a trabalho, e um tempinho para lazer. Quando eu não consigo ficar mais, eu separo algumas horinhas, que eu tenho, isso para mim, é condição de vida. Se eu estou visitando um lugar pela primeira vez, eu tenho que conhecer pelo menos um ponto turístico da cidade. Ou um restaurante, ou uma praça, qualquer lugar que eu possa voltar e falar, eu estive na cidade tal e conheci um ponto turístico. Então isso para mim é condição de vida e é o que eu levo dentro das viagens que eu faço, a lazer, a trabalho, com amigos, com família, em qualquer tipo de ocasião que eu vou fazer as minhas viagens. Então fica essa primeira dica para vocês. Vai viajar? Separa um tempinho para quem sabe conhecer mais da cidade, se está a trabalho, ou separe um tempinho, umas horas do dia para conhecer, e dentro disso separe um tempinho também para os imprevistos. Todo mundo sabe, quando a gente vai viajar, o voo atrasa, o ônibus atrasa, fura o pneu, o carro acaba a gasolina, etc. Então esse também eu faço sempre. Quando eu vou montar minha programação de viagem, pessoal, eu sou sistemático, eu entro lá e separo um tempinho para imprevisto. A nossa vida, infelizmente ou felizmente, ela é feita de imprevistos, de ocasiões que a gente não estava esperando. Então, a minha esposa é extremamente planejada e organizada. E isso a gente combinou já. Vamos viajar. Depois eu vou contar uma outra dica. Eu deixo agora dias livres para o inesperado, mas a gente deixa tempo, horas para o inesperado, para que a gente não tenha estresse na viagem, não é isso? Muitas vezes a gente vai viajar com amigo, com família, acaba tendo aquele estresse. Nada mais é porque a gente não esperava imprevisto. Quando você está um pouquinho mais preparado, né, é difícil, tem como, ninguém tem bola de cristal. Mas se você separa umas horas, não é tão ali sistematizado na viagem, você acaba tendo tempo para o imprevisto, para o novo, para o inesperado. Então isso é muito bom. É a minha primeira dica para vocês quando eu vou pensar as minhas viagens. Então, eu adoro sempre separar esse tempo para o inesperado, para o novo, para aquilo que chegou de uma hora para outra, que não estava no meu planejamento que eu tinha colocado ali. Né? Então isso é muito bom para a gente poder definir. A primeira ponto que eu quero também falar das minhas viagens é assim, toda vez que eu vou viajar, que eu vou escolher um hotel, por exemplo, quando eu vou escolher o meu hotel, a primeira coisa que eu olho é a localização. Eu brinco na hotelaria, eu trabalho com hotel há muitos anos, é que vai construir um hotel. O que determina o sucesso de um hotel, pessoal? São 3 coisas básicas que determinam o sucesso de um hotel. Localização, localização e localização. E a verdade, às vezes a gente olha um hotel, tá muito barato, tá numa promoção e você tá indo para a cidade para visitar um ponto turístico que você só tem um tempinho para fazer, pouco tempo para fazer muita coisa. E aí você vai em um hotel pelo preço, você fica longe de tudo. Tudo que você economizou para ficar naquele hotel, você vai gastar para deslocar. Se não for gasto financeiro, vai ser gasto de tempo. Então esse é um ponto que para mim também é a segunda dica do Bruno. Segunda dica do Bruno, a primeira foi o quê?
deixar um tempinho para você, para o inesperado, separar um tempo para o novo, vai viajar a trabalho, tenta fazer alguma coisa de lazer. E o segundo é quando você vai viajar, a localização. E a localização determina o sucesso da sua viagem. Se você vai ter mais tempo em deslocamento, se você vai gastar mais tempo deslocando, não vai gastar, e é o que vai fazer um sucesso da sua viagem. Então, pessoal, olha, nós temos aqui muitas dicas sobre o que nós vamos fazer para planejar melhor as nossas viagens. Mas eu queria agora fazer o seguinte, eu vou tomar uma água, eu vou chamar o comercial do nosso programa e eu volto já já para contar a melhor parte do seu planejamento de viagem. Você está ouvindo na Rádio Adore Mais, programa Bora Viajar Mais, com Bruno Guimarães. Trip São Paulo Paraíso. Venha se hospedar a 400 metros da Avenida Paulista. Use o código Adore Mais e ganhe 15% de desconto. www.tripparaíso.com.br ou pelo WhatsApp 11 4673 1426. 11 4673 1426. Trip São Paulo Paraíso. Você já conhece Búzios no Rio de Janeiro? Realize esse sonho através do Visit Now Búzios, a plataforma de reservas oficial da cidade com mega descontos imperdíveis. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 32991550244. 32991550244. Você está ouvindo na Rádio Adore Mais, programa Bora Viajar Mais, com Bruno Guimarães. E aí, pessoal, quem já tá arrumando a mala aí para viajar? Eu já tô aqui pensando quando eu chegar em casa qual vai ser a minha próxima viagem. Eu não consigo, falo de viagem, eu quero logo viajar. Então fica aí a minha pergunta, quem tá já pensando em arrumar aquela mala final de semana ou amanhã mesmo? Não deixe para amanhã, pessoal, bora viajar mais. Escolha um ponto turístico aí da sua cidade, um ponto turístico na cidade aí perto de onde você mora. Não espera o ano, aquele planejamento de ano, né? Melhor dia para começar esse programa, né? Para que nós vamos esperar meio do ano? Bora viajar mais amanhã, perto da sua casa ou naquele destino na cidade que você sempre sonhou em visitar. Então, pessoal, voltando aqui nas dicas do Bruno Guimarães, vamos lá, já falei para vocês de tentar conciliar viagens profissionais com viagens de lazer, separar tempo para o imprevisto, né? Então isso é muito importante, e localização. Agora tem uma outra dica que eu gosto de passar muito, que é o seguinte, como eu falei para vocês do tempo do imprevisto, eu tento, quando eu vou planejar as minhas viagens, que eu vejo lá os pontos turísticos, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de uma ferramenta que eu uso algumas, eu trouxe 2 ferramentas para eu decidir quais são os pontos turísticos que eu quero visitar. Então, eu sempre pesquiso muito. A terceira dica é pesquisar. E antes nós tínhamos uma dificuldade, que nós tínhamos poucos lugares para pesquisar. Tinha o guia lá, o guia 4 rodas, a gente tinha indicações de amigos, livros e etc. Eram recursos limitados de pesquisa sobre cidades e lugares que a gente quer visitar. Hoje, nós colocamos na internet e venhamos e convenhamos, né, pessoal? A gente passa um tempão do dia ali na internet, no Zap, vendo vídeo de política, vendo vídeo que acaba não agregando mais para a nossa vida. Eu tenho uma mania, e é uma mania boa. Quando eu tenho tempo ocioso, eu entro logo nas redes sociais, vou pesquisar sobre cidade, ponto turístico, o que fazer. Eu adoro fazer isso. Então fica aqui a minha dica para vocês. Terceira dica é, eu sempre tento calcular o tempo com o que eu vou fazer naquela cidade ou naquele ponto turístico, não importa. Se você vai visitar um ponto turístico hoje, se você vai visitar uma cidade inteira hoje, então eu jogo tudo numa planilhinha, depois eu vou compartilhar com vocês também algumas planilhas que eu uso e tento colocar ali, eu faço o cálculo do tempo. Olha, eu leio inclusive, pessoal, detalhes de quanto tempo que normalmente que a fila demora, se vai demorar na terça-feira demora mais, se na quarta-feira demora menos, qual que é o horário de pico. Como eu amo viajar, e para mim esse é um tema gostoso, eu tento calcular o tempo de tudo, deixando um espaço para os imprevistos. Então a terceira dica é,
pesquisar. Tente pesquisar cada detalhe para você não ser surpreendido e a sua viagem ter aquele estresse de ficar numa fila e ficar chateado e acabar causando um sentimento negativo. A gente se desgasta com quem a gente está viajando. Olha, eu faço isso há anos, então eu tento calcular o tempo de tudo, deixando esse tempinho pro imprevisto. A outra dica que eu vou dar para vocês, eu falei um pouquinho antes no programa, é sobre contratar um guia local. Toda vez que eu viajo e vou conhecer uma cidade pela primeira vez, principalmente quando eu não consigo fazer o nível de pesquisa que eu gosto, eu contrato um guia local. Se possível, no primeiro dia, essa dica é muito boa, essa dica vale ouro, hein, pessoal? Inclusive, no primeiro dia, eu tento fazer um city tour logo de cara. E esse city tour, ou eu faço a pé, ou eu faço, tem algumas cidades que tem aquele ônibus que dá o tour na cidade, ou eu faço de bicicleta, que é o meu preferido. Eu adoro andar de bicicleta. Então, sempre que posso, eu pego um guia local de bike e saio de bike pela cidade no primeiro dia. Naquele dia, eu já consigo mapear como que a cidade funciona, onde estão os pontos turísticos que eu pesquisei, porque às vezes, na hora de pesquisar ali na internet, a gente tem uma percepção, mas quando a gente chega na cidade, é completamente diferente, é o trânsito, é a dinâmica, a temperatura, olha, é uma loucura. Então, o que que eu faço? Guia local ou com algum morador da cidade, quando eu fico, por exemplo, em Airbnb, que eu uso muito, que é esse site de aluguel de temporada, eu acabo conversando muito com o dono da casa, então eu tiro dúvida, pego dica e etc. Então, chego na cidade, city tour com guia local, se possível de bicicleta, porque eu vou saber tudo o que acontece na cidade, como que é a dinâmica. Aí eu chego no hotel, ou chego onde eu estou hospedado, eu pego o meu guia de viagens, minha programação e falo, olha, opa, peraí, isso aqui eu planejei desse jeito, não vai ser assim. Ou eu mudo a programação, porque eu entendi que a dinâmica da cidade é diferente. Então, mais uma dica, essa vale ouro, pessoal. Se possível, contrate um guia local ou alguém que conhece a cidade, tá? Vai conhecer a cidade de ônibus, a pé, não importa, tem muita cidade que tem passeio, city tour a pé, é uma delícia. Eu adoro fazer de bicicleta. Então, quem gosta de andar de bicicleta, fica essa dica super legal. E aí, quando eu faço viagens mais longas, com muita atividade, eu sempre faço o seguinte, essa é mais uma dica que eu gosto muito. Quando eu vou viajar, principalmente com a minha família, com minha filha, que tem uma outra dinâmica, né, que é jovem, cansa menos, enfim, tem muita energia. Então, quando eu vou fazer uma viagem desgastante, que às vezes tem muitos pontos turísticos, eu tento conciliar um dia de atividade turística, que a gente começa cedo, anda o dia inteiro, visita muitos lugares, e o outro dia de descanso. É um dia mais para ficar no hotel, ou para ir fazer uma massagem, ou para simplesmente ficar contemplando um parque, uma praça. Então, mais uma dica para vocês, eu concilio sempre um dia de muita atividade com um dia de descanso, um dia de muita atividade com um dia de descanso, para quê? Para equilibrar, para que a viagem seja prazerosa, né? Para que não tenha aquele estresse, principalmente quando a gente viaja com filhos, adolescentes ou com criança, né? Quem tem criança pequena sabe como é difícil viajar quando a gente tem filhos que tem uma demanda além do que está programado na viagem, né? Então, isso é o que eu normalmente faço quando eu vou programar a minha viagem. E aí, por fim, pessoal, eu sou muito curioso, eu sempre fui muito curioso. Eu acho que é porque eu nasci de 7 meses, né? Eu sou tão curioso que eu nasci antes do tempo. Eu já queria saber o que estava acontecendo nesse mundo. E eu adoro receber sugestões, eu adoro começar a organização de viagem, mandar mensagem, receber dica, eu entro nos fóruns, eu pergunto. Eu sou muito curioso, eu adoro. Se eu tenho conhecido parente naquela cidade, eu ligo, eu mando WhatsApp, eu peço dica, eu não tenho vergonha. Então vocês também que tem aí alguma sugestão, dica, dúvida, ideia, manda aqui para as minhas redes sociais, para as redes sociais aqui da Adore Mais FM, no Instagram, no Facebook. Vai ser uma delícia responder aqui as dúvidas de vocês. Então, agora eu vou entrar um pouco mais dentro das minhas dicas de quais são as ferramentas e sites que eu uso
para poder otimizar a minha viagem. Pessoal, o que eu estou falando aqui com vocês hoje é mundo real, é o que o Bruno faz. Inclusive, eu estava ali agora, quando eu abro meu computador, todas essas ferramentas ficam quase o dia inteiro abertas no meu computador, porque além de eu trabalhar com isso, eu uso muito, né? Mas em primeiro lugar, antes de eu falar dessas dicas de ferramentas, eu quero lembrar para vocês uma coisa. O que funciona para o Bruno pode não funcionar para o João, para a Maria, para o Felipe, enfim, né? Funciona para mim. Tudo depende do seu objetivo da viagem. Toda viagem tem um objetivo. Lazer, negócio, família, religião, não importa. Tudo depende de um objetivo da sua viagem. E se você é uma pessoa mais autônoma, se você gosta de internet, gosta de pesquisar ou não. Então essa é uma outra dica que eu deixei aqui, antes de falar da internet, é falar sobre agências de viagens e agentes de viagem. Porque com a internet, né, todo mundo hoje vai viajar, a primeira coisa que pensa é ir lá nas redes sociais ou ir nos sites para pesquisar. Mas se você é mais um viajante mais à moda antiga, usem as agências de viagem aí da sua cidade ou qualquer uma de confiança da sua família. Eu já viajei muito e confesso que às vezes utilizo também agência e agentes de viagem para me ajudar no meu planejamento de viagem. Então, essa é uma outra profissão que eu valorizo muito. Teremos aqui no nosso programa um programa especial só com agentes de viagem, que vai ser muito bom. Então, para aquelas pessoas que têm muita autonomia, que gostam, que são fuçadas, adoram ir para a internet, para a rede social, para usar a ferramenta de viagem, o momento chegou agora. A primeira ferramenta que eu adoro, e ó, pessoal, tudo aqui que eu estou indicando para vocês, não é comercial não, é o que eu de fato uso no meu dia a dia e é o que eu uso para as minhas viagens. O primeiro site que eu uso, que eu pesquiso para quê? Para ver os melhores locais, os pontos turísticos, restaurantes e experiências, isso é muito legal. Quem tem um espírito mais desbravador, que quer viver experiências reais, hoje tem vários sites que você contrata para você ir jantar, almoçar na casa de um morador da cidade, fazer um passeio de barco com um cara que tem o barco dele ali, enfim, não importa. Tem várias dicas. A primeira que eu uso é o tripadvisor.com. Depois eu vou compartilhar com vocês tudo isso, www.tripadvisor.com.br. Eu uso muito isso aqui para restaurantes, pontos turísticos e experiências. Esse é o primeiro site que eu olho. Decidi, eu quero fazer alguma coisa na minha cidade ou eu vou viajar para alguma outra cidade, é o primeiro site que eu olho. Eu entro lá, coloco qual é o destino que eu vou viajar e lá você tem os segmentos que você pode escolher. Se você quer saber aqui de hotéis, aluguéis por temporada, o que fazer, restaurantes, tem tudo lá por classificação. E aí a minha dica desse site é o seguinte, você pode filtrar as classificações porque eles te indicam ou pela indicação do viajante, porque esse site é muito legal por isso. Obviamente que é uma ferramenta, eles também indicam algumas coisas, mas vocês vão lá no filtro e colocam assim, ó, eu quero saber as indicações dos viajantes, das pessoas que são reais e que colocam fotos reais lá. Então o TripAdvisor é uma dica que eu uso muito, muito mesmo no meu dia a dia, nas minhas viagens, é o primeiro site que eu olho. Depois podemos até fazer um programa só sobre ele. Um outro site que eu uso muito, e eu confesso que eu passei a usar ele mais, que é um site mais atualizado, é o airbnb.com.br. É o www.airbnb.com.br. Eu adoro esse site, porque esse site ele nasceu originalmente para locação de apartamentos, casas por temporada, né, que a gente tinha aquela dificuldade que eu falei lá no início do programa. E hoje ele se tornou um site muito completo que você consegue selecionar qualquer tipo de casa, hotel fazenda, sítio, casa na árvore. São experiências, pessoal, memoráveis. Eu adoro esse site, de novo, não é propaganda não. E aqui nesse site, além de eu fazer locação, porque eu como trabalho com hotel, eu confesso que muitas vezes quando eu tiro férias, Bruno, eu não fico em hotel. Porque quando eu fico em hotel, eu trabalho, a minha cabeça trabalha. Então eu uso muito esse site para quando eu quero viver a experiência da cidade. Fui viajar agora para uma cidade e eu fiquei num apartamento no centro da cidade, uma semana vivendo a vida do morador da cidade. E muitas vezes é muito mais em conta do que ficar em hotel. Porque você aluga aquele apartamento, vai no supermercado da esquina e faz compra, faz o seu café da manhã em casa. Se está indo viajar com amigos, aluga uma casa maior. Sabe aquela casa que você sempre sonhou
em ficar hospedado com aquela piscina maravilhosa ou aquele apartamento que você passava e olhava, esse site aqui vai te ajudar a usar e a fazer a reserva desses locais. E eles também têm essa parte de experiências. Eu adoro também contratar o serviço de experiências desse site. Ele é uma plataforma, o Airbnb é uma plataforma para descomplicar viagens. De novo, pessoal, eu adoro fazer reservas aqui. Então, seja na minha cidade, na praia, Porto, qualquer lugar que eu vou viajar, fui agora, fiquei num apartamento delicioso, custo-benefício, metade do preço que eu gastaria num hotel, e adoro visitar os locais usando esse site aqui. Um outro site que eu uso muito, e esse eu tenho certeza que todos vocês também, é o Google. Então o Google, eu sempre que vou viajar, vou procurar um restaurante na cidade, um ponto turístico, eu uso muito o Google. E essa dica aqui eu deixei para o final, porque é uma dica muito boa que é o Google Travel. Você entra lá no Google e coloca lá Google Travel e ele vai aparecer para você uma parte do Google que ele aqui em cima já tem assim, ó, viagens, explorar, o que fazer, voos, hotéis, aluguel por temporada. Você consegue planejar e ver um custo, por exemplo, de uma cidade, tudo num lugar só. Você consegue ver preço de voo, preço de hotel, aluguel por temporada, comparar, faz pesquisa pelo mapa. Olha, o Google Travel é imperdível, pessoal, imperdível. Então, fica essa dica também aqui para vocês que vão viajar, não deixem de visitar o site do Google Travel. E aí eu amo viajar também de carro, não viajo só de avião. Eu adoro viajar com meu carro, adoro viajar com locação de carro. Então, temos aí empresas maravilhosas. Depois eu vou dar outras dicas, vou deixar isso para um outro programa para falar sobre viagens de carro. Como que é legal viajar de carro, como que a gente pode também economizar viajando com o nosso carro, com o carro alugado. Está aqui anotado, em breve eu vou falar para vocês também sobre viagem de carro. Eu também... Temos uma pergunta que a gente está ao vivo no TikTok, a gente pode fazer essa pergunta? Pode fazer, pode fazer. @loirogb. Pode falar no microfone. Ó, teve uma pergunta aqui ao vivo agora, vamos responder. Tá ao vivo com você, LoiroGB. É verdade que as passagens ficam mais baratas de madrugada? Por que que isso acontece? É uma estratégia? O que que é? Olha, boa pergunta. Sabe que estava aqui no meu script de falar. Obviamente, pessoal, que hoje eu não vou conseguir falar de tudo, mas esse tema também é muito importante. Ó, sobre passagens aéreas, a primeira dica que eu dou é de você tentar comprar o quanto antes. O quanto antes você comprar, melhores são os preços, tá? As passagens aéreas, à medida que vai chegando o dia da sua viagem, elas vão ficando mais caras. Ah, Bruno, mas eu conheço alguns sites que fazem promoção de última hora. Tem alguns sites, depois eu vou até trazer aqui, mas é coisa rara. Então, se você decidiu viajar de avião, no dia que você decidiu, entra no site e faz a compra da reserva. De madrugada, às vezes é mais barato, mas o melhor período para reservar é finais de semana e de madrugada. Então, normalmente, essa dica é valiosa. As companhias aéreas lançam as promoções de sexta a domingo e algumas vezes os melhores preços estão de madrugada. Mas eles têm um sisteminha que é, à medida que vai tendo muita procura, automaticamente esse preço vai aumentando. Mas faz sentido sim. A dica é finais de semana e às vezes algumas de madrugada, mas normalmente final de semana em qualquer horário é uma boa dica para fazer reservas em companhia aérea para pegar aquele precinho camarada, aquele preço bem legal. Então fica a dica para vocês aí. Final de semana era a dica que eu ia dar para vocês aqui dentro da minha programação para falar de viagem. Pessoal, tem muito tema para falar, né? É muita coisa para falar e eu vou também trazer um programa só sobre dicas de viagens aéreas, porque é muito importante. Tinha um outro tema também interessante que eu adoro. Esse vai ser um programa exclusivo, que vai ser um dos próximos programas sobre viagem de ônibus, pessoal. Hoje tem sites especiais, vou deixar aqui um spoiler para vocês, outlet de passagens, esse aí é uma super dica, hein? São aquelas promoções dos assentos que normalmente iam vazios e algumas empresas de ônibus colocam lá num preço super especial, outlet de passagens para quem quer viajar de ônibus. Nossa, pessoal, como passou rápido, hein? Nossa, tinha muito mais assunto para falar com vocês, mas eu volto depois para falar sobre essas dicas de viagens. E eu deixei também, como eu disse, no nosso programa, nós vamos falar sobre conhecimento.
E hoje, eu que sou uma pessoa eu brinco que eu tenho uma estratégia da minha vida pessoal, eu faço meu planejamento anual, do que eu quero, do que eu desejo, e eu tenho uma mania de colocar metas e datas para tudo. Então essa, inclusive, nas minhas mentorias, é uma estratégia que eu uso para destravar as empresas, através de uma metodologia do fazejamento. O que é fazejamento? É tirar o que você coloca no papel e colocar em prática, de uma forma muito simples, definindo data e prazo para que ela aconteça e deixando ela na sua frente todo dia. Se você não olhar para suas metas, você não realiza ela. Então, hoje eu trouxe aqui uma reflexão, aproveitando o início do ano, mais um ano começando, e eu tenho certeza que o Bora Viajar Mais vai ajudar vocês também a destravar a vida de vocês. E aí, hoje eu queria compartilhar com vocês, que foi até um texto que a minha esposa, que trabalha com autoconhecimento, fez uma postagem muito interessante, que fala, um texto que fala sobre esse momento que nós estamos entrando agora do ano, né? É um texto do Osho, citado por Khalil Gibran, que ele fala, eu tenho certeza que algumas pessoas já escutaram ou já leram, mas eu queria compartilhar ele com vocês hoje, nesse dia 2 de janeiro de 2023, mais um ciclo começando, mais um ano começando para todos nós, que é o rio e o mar. Então, o texto diz o seguinte: dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados. E vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no mar, mas de tornar-se um imenso oceano. Uau, né, pessoal? Que texto maravilhoso para a gente começar o ano e para a gente começar esse programa que eu tenho certeza, né, com a graça de Deus e com todas as bênçãos que nós buscamos para as nossas vidas e que eu coloco nas minhas orações todos os dias, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui escutando, é que a gente tem que olhar para um ano que começa, como eu estou aqui hoje, quando eu decidi fazer esse programa maravilhoso na Adore Mais FM, que eu tive também os meus receios, os meus medos e as minhas dúvidas do que viria pela frente. Mas eu tenho certeza, usando como exemplo desse lindo texto, que é o rio e o mar, que se nós olharmos para a nossa vida desta maneira, imaginando que tudo que vem pela frente e tudo que nós já passamos, às vezes causa medo, causa um pouco de apreensão e a gente tem dúvida do que vem pela frente, mas se nós tivermos fé e certeza que através do bem, de tudo aquilo que a gente coloca nas nossas orações e dos nossos objetivos de vida, vai acontecer de uma maneira talvez muito melhor do que nós imaginávamos. Eu tenho certeza disso e é isso que todos nós buscamos quando começa um ano, e é o nosso ano que está começando hoje, junto com o nosso programa Bora Viajar Mais. Então eu queria aproveitar o início de mais um ano para colocar vocês hoje, desde já, naquele planejamento do ano, da sua vida, das suas realizações, a metodologia do fazejamento. Pegar tudo que você desejou, mentalizou, naquele momento da virada, escreva, não importa a forma com que você vai escrever, mas coloque aqui os seus objetivos, as suas metas do ano, defina elas de uma maneira clara e simples. É o simples bem feito. SBF, simples bem feito. Esses são os meus objetivos, eu quero atingir eles em tantos meses, em 2 meses, em 1 mês, de uma maneira clara. E desde já, coloque esses objetivos na sua frente. Olhe para ele todos os dias. Então, começando mais um ano, o ano de 2023, começando essa semana maravilhosa com esse programa na Rádio Adore Mais FM. Queria agradecer muito a todos vocês pela audiência, agradecer a Adore Mais, a Elisângela por essa oportunidade maravilhosa. Eli, muito obrigado, gratidão
todos vocês, agradecer toda a equipe aqui da produção. E eu queria deixar uma mensagem final, que a viagem está dentro de nós. Tire os seus sonhos do papel e transforme os seus desejos do ano em realidade. Eu desejo para todos vocês um 2023 espetacular. E com certeza, vai ser um ano que todos nós vamos viajar mais. Então, pessoal, 2023 começando, o programa Bora Viajar Mais começando. Por favor, deixem dicas, ideias, sugestões para o nosso programa ficar cada vez melhor, divertido. Prazer falar com vocês e um feliz 2023 para todos. Bora viajar mais! Você ouviu na Rádio Adore Mais o programa Bora Viajar Mais com Bruno Guimarães, o seu programa semanal para